Fala pessoal, Almeida Júnior aqui na área. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre, um mito aí, talvez um mindset, uma programação que você tem aí na sua mente sobre essa questão aí de parar de trabalhar, né? Então a gente sempre imagina um cenário onde a gente vai trabalhar o tempo todo, né? A vida praticamente toda, depois se aposentar ali com 60, 65 anos, né? Onde você realmente não tem mais condições de trabalhar, provavelmente, né? O empregador não consegue mais te explorar, né? Efetivamente, e aí você vai ter que ter uma aposentadoria, talvez uma aposentadoria do governo, ou você ter feito uma previdência. Então, normalmente, o que é que a gente é ensinado, ou digamos assim, o caminho padrão, né? A gente é educado, né, no sentido de que você vai, estuda, né, consegue um bom emprego, trabalha e depois aposenta. Só que isso não necessariamente, né, é o único caminho, né, é a única via. E além disso, não há nenhum problema em você aposentar antes, né? Mas para isso você precisa, e aposentar, que a gente quer dizer, não quer dizer que você vai deixar de fazer as atividades, né? É talvez não ter mais que oferecer tanto tempo de trabalho e consiga, né, usar o seu tempo para coisas que te interessam mais. Tá? Então, esse que é o grande ponto aqui. Então, a primeira coisa que a gente queria colocar aqui para vocês é que é possível alcançar essa independência financeira. Por quê? Mais cedo. Porque é justamente esse ponto que vai definir se você consegue aposentar antes ou não, tá? Então, para quebrar dois mitos aqui, eu trouxe dois mitos para a gente pensar. O primeiro a gente já discutiu, que é essa ideia de que você teria que necessariamente trabalhar a vida toda, né? Então, isso, na verdade, é um mito e a gente acaba acreditando nessa crença. A outra crença é que somente trabalhando, né, essa seria a única maneira de você, né, conseguir sucesso, né, conseguir, né, chegar finalmente a essa aposentadoria. Mas existem outras alternativas, né, além do trabalho, digamos, formal, que você consiga atingir essa independência financeira. Então, para a gente partir de um ponto comum, a gente precisa definir o que seria independência financeira. Então, independência financeira, eu trouxe uma definição aqui, e ela vai significar o seguinte: é você ter renda suficiente para cobrir as suas despesas sem necessitar de um emprego tradicional. Então veja que essa definição ela é relativa, porque cada pessoa terá um conjunto de despesas diferente, um estilo de vida diferente. Então a gente entende que você alcançou essa independência financeira efetivamente quando você não precisa mais trabalhar e você tem uma renda, né, gerada de forma passiva, né, que consegue cobrir todas as suas despesas. Né? Então você pode se planejar para conseguir alcançar essa renda bem antes do que da aposentadoria padrão, digamos assim. Tá? Então, o benefício de você conseguir isso antes é liberdade de tempo. Né? Você ter a flexibilidade e a capacidade de agora usar o seu tempo de maneira que você, né, busque o que realmente você tem interesse e paixão em desenvolver. Então, muitas vezes, você tem interesse em desenvolver uma determinada atividade, mas está preso ao trabalho tradicional, porque, obviamente, a gente precisa, né, pagar as suas contas. Nesse sentido, se a gente pensar, um primeiro pilar que você pode pensar nessa reeducação financeira é você buscar a redução de despesas. Então, a primeira coisa é você tentar identificar o que é um gasto supérfluo, né? O que realmente não é necessário e às vezes eu estou ali, né, gastando dinheiro com coisas que não são efetivamente necessárias. Isso não significa, por exemplo, que você vai cortar, né, a uma atividade de lazer. Né? O que a gente está querendo buscar nesse primeiro momento é identificar gastos que, na verdade, não seriam necessários, né? E você poderia cortar esse tipo de gasto. Um outro exemplo é você tentar renegociar contratos. Pode ter uma situação que você pegou, por exemplo, né, um empréstimo ou tem algum tipo de dívida
mas pode existir uma oportunidade onde você faz uma negociação dessa dívida e diminui essa dívida. Existem exemplos, né, que outros agentes podem comprar aquela sua dívida e você começa a pagar uma taxa mais baixa. Então, tipicamente, por exemplo, né, se você fez um financiamento imobiliário, é comum, né, que um outro banco ofereça a você, né, um desconto. Então, o que é que o banco vai fazer? Ele vai comprar a sua dívida junto ao outro banco e você passa a pagar uma parcela menor. Então, essa é uma estratégia também, que a depender da sua situação, seria viável no sentido de reduzir despesas. Uma outra é você adotar um estilo de vida mais simples. Às vezes, não está adequado o seu padrão, né, de renda com o seu estilo de vida. Então, adotar um estilo de vida adequado ao seu padrão ou até mais simples, né, e efetivamente isso vai, né, se alinhar à questão da redução de despesas, né, você estará trilhando esse caminho para buscar uma independência financeira, uma vez que você vai conseguir agora ter espaço para criar uma reserva financeira, tá? Um outro ponto aqui, pessoal, que a gente vai colocar para vocês é buscar rendas alternativas, né? De preferência, buscar um primeiro tipo de renda que seria uma renda passiva. Então, aquela renda passiva é aquela renda onde você não precisa estar ali colocando o seu esforço contínuo, diário. Claro que pode existir algum esforço de controle, mas ele não vai te ocupar aquelas horas, né, aquele esforço, porque ele não é um trabalho tradicional. Então, como é que você pode ter esse tipo de renda? Por exemplo, você pode gerar essa renda por meio de investimentos financeiros. É claro que o cenário mínimo, né, ideal, é que o seu investimento financeiro ele consiga manter o poder de compra do seu dinheiro atual, né? Como a gente diz em economia, né? Tudo mais constante. Então significa o seguinte, que num cenário onde não houvesse inflação, mas a gente sabe que há inflação, então o seu rendimento ele tem que cobrir pelo menos a inflação. Mas para que ele consiga ser um gerador de renda, ele tem que ultrapassar, claro, o valor do índice inflacionário. Se você está numa situação onde, né, há uma inflação muito grande, muitas vezes deixar o dinheiro parado passa a ser um erro, porque você não teria uma aplicação com capacidade suficiente, né, de cobrir aquela inflação. Então, quanto mais tempo você fica sem gastar o dinheiro, né, você na verdade está perdendo dinheiro. Talvez trocar por um outro ativo, né, fizesse mais sentido. Outro exemplo de renda passiva é renda de aluguel. Então, imagine que você tem um imóvel e você consegue alugar esse imóvel. Seria um outro exemplo de renda passiva. Dentro aqui do marketing digital, né, existe um mercado chamado de mercado de afiliados. Nesse mercado de afiliados, né, você nem precisa ser o dono do serviço ou produtor, por exemplo, de um determinado curso. Você se afilia a alguém que tem um curso, né? E ao realizar vendas daquele curso, você recebe uma comissão. Então, isso é uma forma de você também aumentar, né? Ter uma outra renda, né, complementar à sua. Você pode, ao invés de ser um afiliado, ser um criador de conteúdo. Então, você pode criar um curso online, né? Você pode criar um determinado serviço, de preferência, um serviço escalável e que não te ocupe, né, as horas, ou seja, um serviço que possa ser visto dentro desse cenário que a gente está falando aqui de renda passiva, tá? É claro que, como o próprio nome sugere, outro ponto é você estar atento a fazer investimentos de maneira inteligente. Então, como a gente falou, nada adianta você ter um investimento que ele não consegue nem ao menos, né, manter o seu poder de compra, o poder de compra daquele seu, né, dinheiro. Então, existem diferentes tipos de investimento. Você pode pensar, e claro que cada um com os seus riscos, né? Você pode pensar em ações, você pode pensar na aquisição de imóveis, você pode pensar em renda fixa, né?
onde o risco aí já é muito menor comparado ao, por exemplo, a compra de uma ação. Hoje temos ativos digitais, ou seja, você pode adquirir criptomoedas. Agora o risco aí já se torna, né, bem maior. Vou colocar aqui altíssimo, né? Então as criptomoedas, né, elas têm uma volatilidade muito grande, entre outros investimentos que você poderia aí, né, buscar, né? E aí que vem aquele outro ponto que a gente já conversou aqui em outros vídeos, que é você buscar o conhecimento, né? Entender, né, como você pode botar o dinheiro para trabalhar para você. Ainda haveria, né, pessoal, o que a gente já comentou também, buscar sempre empreender. Porque quando você está dentro do emprego tradicional, você está ali vendendo as suas horas. Tipicamente 8 horas, né? Então resta muito pouco tempo para você desenvolver atividades, né, paralelas. Tem um projeto paralelo. Então, você acaba preso, inclusive no que a gente chama aí, conhece como corrida dos ratos. Então, uma das formas de tentar fugir dessa corrida dos ratos é realmente ter esse projeto paralelo e aí passa por empreender, ou seja, criar um negócio. Então, se você tem um negócio, esse negócio aqui, ele pode ter a capacidade de te trazer esse objetivo que a gente está discutindo aqui, que seria uma aposentadoria mais cedo, né? Você ter essa liberdade financeira. Também acho importante você ter um mindset, né? Uma mudança aí de paradigma. Você começar a perceber, como a gente está colocando nesse vídeo, que o emprego tradicional não é a única forma de você conseguir, né, a liberdade financeira. Claro que ninguém está falando aqui, por exemplo, para você deixar o seu emprego. Inclusive, eu conheço colegas que tentaram, né, essa transição de maneira muito rápida, né, e tomaram aí, né, a porta na cara, né? Então, o que acontece? Tem que ser feito com cuidado. O ideal, se você quer buscar o empreendedorismo, é que você tenha um plano B, né? Você vai tocando isso aí em paralelo, e em algum momento onde você achar, né, que realmente é sustentável e adequado, você pode fazer a transição ou não, né? Você pode manter, inclusive, as duas coisas aí, tá? E o que é que você pode, né, fazer aí nesse sentido, né? Você pode abordar nessa busca aí por uma atividade paralela coisas associadas ao seu propósito, que lhe interessam, né? E isso já vai trazer um determinado equilíbrio, né? Você pode ter um trabalho onde você hoje talvez esteja ali utilizando para pagar as contas, né? Você pode também estar satisfeito com o seu trabalho, mas nessa atividade, né, de renda extra, você pode tentar aliar essa jornada, né, a mais que você vai ter durante esse período, né, a algo que realmente te interessa, né? E aí a carga ela não se torna tão grande porque você está fazendo algo que você gosta, tá? E quais seriam as estratégias que você pode utilizar nesse processo? A primeira estratégia, eu diria que é buscar o conhecimento. Então, você vai buscar educação financeira. Esse é o primeiro ponto. A segunda, você pode encontrar, por exemplo, né, um serviço de mentoria. Você poderia ter um mentor para te guiar, né, nesses passos. Pode ser um mentor, né, da parte financeira específica ou ainda para te ajudar a dar os primeiros passos em um determinado projeto, como, por exemplo, criar um curso online, um curso digital, um serviço digital, tá? Resumindo, pessoal, a ideia desse vídeo foi trazer aqui, né, essa possibilidade, ou quebrar esse mito de que a gente tem que necessariamente, né, seguir somente esse caminho de trabalhar até a aposentadoria e só lá com 60, 65 anos ter o tempo livre para você fazer o que você quiser. Você pode sim conseguir antecipar isso com uma estratégia, né, adequada, com uma estratégia aí que busca essa liberdade financeira. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí no canal, comenta o assunto que você quer que a gente traga aqui, tá? É muito importante. Divulga esse vídeo, traz mais gente aqui pro canal. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.